Eu apresento a minha saudação de paz e agradecimento pela presença e pela audiência a esta sagrada reunião. Lembrando que os santos, os anjos, que foram designados por Deus, já se encontram presentes nesta reunião. E desejam encontrar cada um dos nossos irmãos felizes e desejosos, irmãos, de participarem deste momento de fé. Desejo também que a bênção de Deus, na comunhão com o seu Espírito, se faça presente na vida de todos, que se estenda a cada um dos nossos prezados irmãos e internautas, a bênção preciosa de Jesus, nosso Senhor, a bênção de nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, a bênção da Santa Vó Rosa, o nosso poderoso Espírito Consolador da promessa de Jesus, e a bênção preciosa e gloriosa do nosso querido e santo irmão Aldo. Nós vamos iniciar a nossa reunião, irmãos, cantando o hino de número 1 do nosso inário. E para isso, eu convido a igreja, por gentileza, para que se coloque em pé. Curvem suas cabeças, irmãos, e vamos orar. Santíssimo Deus, glorioso e onipotente Pai Celestial, mais uma vez aqui nos encontramos e estamos muito felizes por estarmos em nossa igreja, na Tua igreja, porque foi o Senhor que iniciou este trabalho, usando para isso o Teu amado Filho e nosso Senhor Jesus, e Ele, a nossa querida e santa avó, cumprindo uma profecia importantíssima a respeito do Espírito Consolador, que estaria em nossos dias, dirigindo os nossos passos, conduzindo nossa vida, preparando o nosso espírito para que um dia nós possamos estar eternamente contigo em Tua glória. E isso para nós é motivo de muita alegria e de muito prazer estarmos reunidos, e em especial aqui com o nosso querido e santo irmão Aldo, que preparou o nosso coração para darmos continuidade a esta igreja e ajudar as pessoas de bom coração a conhecerem o reino dos céus, por meio dos ensinos, as orientações que vêm dos céus, que são inspirados pelo santo irmão Aldo, para que cada um dos Teus filhos tenham sabedoria e possam defender nesta terra, com honra, o Teu reino. Recebe a nossa gratidão sincera. Rogamos a bênção de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, porque é viva, é poderosa e está conosco neste santo caminho, também dirigindo os nossos passos e conduzindo nossa vida, e trazendo para nós a misericórdia divina, para que nós possamos ser fortes e possamos vencer os obstáculos de cada dia.
Querido e santo irmão Aldo, estamos iniciando, portanto, a nossa reunião e pedimos a tua presença aqui nesta oportunidade, para nos ajudar, para nos instruir a termos uma mensagem à altura daquilo que a tua igreja merece, que a tua igreja, santo irmão Aldo, precisa para ter uma vida santificada e aqui honrar o reino dos céus. Desta forma entregamos em tuas santas mãos a nossa reunião, para que tudo seja feito em conformidade com a tua santa e bendita vontade, e os nossos atos aqui sejam para a honra e glória de todo o poder celestial. E desta forma declaro iniciado a nossa reunião. Amém. Vamos cantar o hino de número 82, irmãos. O Espírito Santo de Deus.
do seu coração. Pra Jesus e a Santa Rosa, na hora da decisão, pois lá na eterna glória existe um lindo lugar onde a Santa Rosa está esperando seu povo chegar. Santa Mãe querida, divina e poderosa, Santa Mãe querida, nossa Santa Rosa, Mãe gloriosa, que nos guia ao céu, Mãe celestial, sim, és a mãe deste povo fiel. Sim, és a mãe deste povo apostólico, mãe dos filhos, filhos de Deus. Sim, és a mãe dos fiéis a Jesus, mãe do reino, reino da luz. Que felicidade é a tua bênção, quão doce é a nossa recompensa. Sim, quanta paz nos dá tua presença, quanta ternura numa vida santa e pura. Mãe
Igreja apostólica, mãe que alimenta, mãe que consola, és a maior de toda a glória, mãe coroada de grande vitória. Sim, és um grande manancial de amor, um imenso mar de bondade, ó poderoso Espírito Consolador, nossa mãe para toda eternidade. Recebe toda nossa adoração e a nossa gratidão, ó Santa Vó Rosa. A nossa vida e o nosso coração está em tuas mãos, ó Santa Mãe gloriosa. Mãe da Igreja apostólica, mãe que alimenta, mãe que consola, és a maior de toda a glória, mãe coroada de grande vitória. Sim, és um grande manancial de amor, um imenso mar de bondade, ó poderoso Espírito Consolador, nossa mãe para toda eternidade. Recebe toda nossa adoração e a nossa gratidão, ó Santa Vó Rosa. A nossa vida e o nosso coração está em tuas mãos, ó Santa Mãe.
Muito bem, irmãos. Nós temos aqui, irmãos, duas mensagens que nós vamos refletir nesta noite. E ainda falta mais um hino para o coro cantar, mas eu vou fazer a leitura e peço à igreja que preste bastante atenção na mesma, porque depois do hino nós vamos refletir nessas duas mensagens. Aqui a primeira mensagem fala sobre o valor da reunião de oração. E diz assim: queridos irmãos, a reunião de oração sempre foi um dos momentos mais sagrados e preciosos para o povo apostólico. Não é apenas um encontro, mas uma oportunidade única de nos aproximarmos do Espírito Santo da Santíssima Trindade, louvando e adorando com fé e gratidão. Cada vez que nos reunimos, somos alimentados e fortalecidos espiritualmente pela unção e virtude do Espírito Santo, que nos é concedida através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Alto. É nesse instante que nossas almas se renovam, nossas forças se multiplicam e nossa fé se torna ainda mais firme diante das lutas da vida. Mesmo aqueles que por motivos justos não podem estar presentes fisicamente, são convidados a unir seus pensamentos e corações no momento da oração. Pois quando o povo se une em espírito, as bênçãos também alcançam aqueles que oram à distância. Por isso, façamos o esforço de participar sempre que possível. Cada reunião é uma oportunidade de crescimento, de aperfeiçoamento espiritual e de união do nosso povo. Não deixemos passar a oportunidade de sermos tocados pela graça divina e de fortalecermos nossa caminhada rumo à santidade. A reunião de oração é mais do que um compromisso, é um presente de Deus para nossas vidas. E aqui também nós temos uma mensagem do Santo Irmão Aldo, uma mensagem que fala sobre a obra de salvação realizada por Jesus e pela Santa Vó Rosa, irmãos. Preste atenção nessa mensagem. Jesus Cristo, nosso Senhor, veio à terra com a missão de proporcionar à humanidade a oportunidade de redenção e salvação, anunciando o evangelho do reino dos céus. Por meio dele, todo aquele que aceitasse seus ensinos poderia aprender a amar a Deus, o Pai, e a fazer a sua vontade, sendo chamado ao arrependimento e à santificação. A perfeita doutrina revelada por Jesus tem o poder de transformar a criatura humana em pessoa de elevado valor moral e espiritual. Para isso é necessário aceitar e viver uma vida nova. O Mestre declarou e São Mateus registrou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus não é apenas futuro, mas já se manifesta na vida daqueles que obedecem ao Senhor. Jesus ensinou que o reino é como um tesouro escondido. Quem o encontra renuncia a tudo para viver segundo a vontade de Deus. Assim também deve ser a vida do Filho de Deus convertido. Ao compreender a verdade, abandona o pecado e vive em santidade. Para realizar esta obra gloriosa de salvação, Jesus prometeu enviar o Espírito Consolador, que guiaria os fiéis na verdade, conforme São João registrou. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E ainda, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Foi o que disse Jesus. O Espírito Consolador fortalece os corações, convence o ser humano do pecado e o conduz à justiça. Sua missão é ensinar a discernir os enganos e ilusões, para que a criatura humana se liberte do pecado, do mundanismo e dos sentimentos nocivos. Além disso, veio para ensinar a justiça, de modo que todo aquele que nele crê e aplicar
e aplicar seus ensinamentos, viva de forma íntegra, honrada e moralmente elevada, conforme os ensinos de Jesus. Isso significa evitar tudo o que é indecente e imoral, para que, como verdadeiro filho de Deus, tenha um proceder justo e digno aos olhos de Deus. Conforme ensinou o apóstolo São Pedro, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, guarda a tua língua do mal e teus lábios das palavras mentirosas. Aparta-te do mal, pratique o que é bom, busque a paz e esforça-te para alcançá-la. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. Deus Pai age por meio do Consolador, aplicando seu juízo sobre os bons de coração, protegendo-os e abençoando-os. Esse juízo perfeito também se manifesta sobre os injustos, para que sofram as consequências da desobediência e da falta de prática do bem e da justiça, sendo convencidos de que vivem em desacordo com a vontade do Pai, a fim de que se arrependam e se convertam ao bom caminho para serem salvos. Cremos que a Santa Vó Rosa é o Espírito Consolador prometido, ao lado de Jesus. Usando esta igreja apostólica, divulga a mensagem preciosa de vida, paz e salvação, juntamente com o meu ministério de profeta apostólico, que tem por objetivo revelar seus ensinos, que se santificam e moralizam os filhos de Deus. Ela veio para preparar um povo santo no tempo da regeneração, cumprindo a promessa de Jesus registrada no Apocalipse por São João. Eis que faço novas todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Como Consolador prometido para ensinar e guiar, a Santa Vó Rosa conduz os fiéis à santificação, usando a Igreja Apostólica e o meu ministério de profeta como instrumentos de salvação. Seu ministério é comparável à parábola da videira verdadeira. Quem permanece ligado a Cristo e ao Consolador produz frutos de justiça e santidade. Estimados irmãos, para desfrutar das bênçãos prometidas por Jesus e pela Santa Vó Rosa, conforme tenho ensinado, é necessário aprender a ser humilde e manso de coração. Como Jesus ensinou, está registrado no Evangelho de São Mateus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A humildade e a mansidão são virtudes que abrem o coração para a paz. Eu, irmão Aldo, aconselho que busque e promovam a paz entre todos, indistintamente, seja na igreja, no lar ou na sociedade. E o que é a paz que constantemente temos ensinado? É o fruto do amor, do respeito, da bondade, do perdão e do desejo sincero de ajudar o próximo, conforme ensinou São Pedro. Busque a paz com todos e esforça-te para alcançá-la. O apóstolo São Paulo reforça em Romanos: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Essa paz é como a parábola do semeador. Quando a semente cai em boa terra, produz frutos abundantes. Assim também, quando o coração é humilde e pacífico, a palavra de Deus floresce e transforma vidas. Saibam, prezados irmãos, que não há outro caminho para a felicidade e o bem e o bom viver, senão o caminho da paz. Este é o caminho seguro que temos ensinado a trilhar, no qual poderão ser realmente felizes na terra e, por meio dele, herdarão o reino dos céus, quando for da vontade de Deus Pai. A missão da Igreja Apostólica é anunciar e provar ao mundo que Jesus já veio e que sua promessa se cumpre pela obra da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, o Espírito Consolador nesta Santa Igreja Apostólica. São Mateus nos aconselha sobre essa missão sublime. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O testemunho dos fiéis é como a parábola do sal da terra e da luz do mundo. O apostólico deve conservar a pureza e iluminar o caminho dos outros com seu exemplo de vida.
A obra de salvação é realizada por Jesus Cristo, pela Santa Vó Rosa, o Consolador prometido, e por mim, irmão Aldo. Cabe ao povo apostólico viver em santidade, humildade, paz e união, para que por meio de seu testemunho e exemplo, o mundo reconheça a presença viva de Deus e da sua obra de regeneração. Assim como na parábola do joio e do trigo, o Consolador prepara os apostólicos fiéis para serem trigo puro, separando-os do joio, para que sejam levados ao celeiro eterno do nosso Pai Celestial. Irmãos, vamos ouvir então pelo coral o hino que tem como título A Nossa Maior Alegria. Santa
Muito bem, irmãos. E agora, aproveitando os momentos que nos restam, nós vamos refletir um pouco nos nossos ensinos. E eu desejo, irmãos, poder estar contribuindo com a fé de todos os nossos irmãos. Porque foi um compromisso que eu assumi diante do nosso querido e santo irmão Aldo. Cuidar dos filhos dele. E era uma das coisas que o santo irmão Aldo sempre nos pedia. Cuidem do meu povo. E o cuidar do povo do santo irmão Aldo, irmãos, é preparar mensagens para que este povo cresça em santidade, cresça em unidade e se prepare, irmãos, para que um dia possamos estar juntos no reino dos céus. Esta foi a missão que a Santa Avó Rosa recebeu de Jesus, transmitiu ao nosso querido e santo irmão Aldo, e tendo deixado esta igreja preparada, nos deu esta herança, uma herança de fé, irmãos, uma herança de ações que, sendo cuidada nesta terra, honra e glorifica o reino dos céus, defende esta honra do reino do nosso Pai. Mas eu digo que aqueles irmãos que assim o faz, nunca se arrependerão, serão felizes e bem-aventurados. E este ensino, irmãos, ele não parte único e exclusivamente de mim, mas de uma santa que teve acesso à glória do nosso Deus, para conhecer os mistérios de Deus, para conhecer a região celestial, para conhecer, irmãos, o próprio Deus, e nos contar que Ele existe, nos dizer, irmãos, que Ele é verdadeiro, e que vale a pena, irmãos, viver nesta terra, para o reino dos céus. Nós temos aqui, irmãos, duas mensagens. A primeira fala sobre o valor da reunião de oração, que é esta reunião que nós estamos participando nesse momento. E temos uma segunda mensagem que é do santo irmão Aldo. Uma mensagem que foi elaborada em junho de 2013. E o nosso querido e santo irmão Aldo, irmãos, ele trouxe como tema para esta mensagem a obra de salvação realizada por Jesus e pela nossa querida e santa avó. E eu quero dizer aos nossos prezados irmãos também, aos nossos internautas, porque eu sei que são muitos que nesta oportunidade estão participando conosco deste momento, cada um em seu próprio lar, e nós tivemos o privilégio, a oportunidade de estar aqui, presencial, neste ambiente sagrado. É bem verdade que nem todos têm disponibilidade de estar presente, mas como diz aqui o texto, que devem, no momento como esse, mais precisamente, na hora da oração, estar unido ao reino dos céus, que é o momento em que nós, irmãos, oramos na coletividade, para pedir para a humanidade, pedir para a nossa família, pedir para os nossos irmãos, e também, irmãos, pedir para nós e agradecer por tudo aquilo que a Santa Avó Rosa nos concede. Entretanto, irmãos, a mensagem aqui do nosso querido e santo irmão Aldo, o tema, ela nos traz uma responsabilidade imensa. Nos traz, portanto, irmãos, uma responsabilidade muito grande. Porque aqui o nosso querido e santo irmão Aldo, ele fala de uma obra de salvação realizada por Jesus e também pela Santa Avó Rosa. E no entanto nós notamos aqui, irmãos, que retrata de um projeto de salvação.
E é importante os irmãos lembrar que um projeto, ele depende de muita gente. E em especial quando é um projeto, irmãos, espiritual. E mais ainda, de salvação. Porque aqui, irmãos, o projeto foi feito por Deus. E entregue nas mãos de Jesus e da nossa querida e santa avó. Mas além de Jesus, e eu digo aqui também do nosso querido e santo irmão Aldo, mas além de Jesus, da santa avó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo, houve muitos convidados para esse projeto. Houve muitos chamados para este projeto. Eu sou um dos que fui chamado, irmãos, para participar deste projeto. E hoje já fazem quase 40 anos que eu participo dele. Trabalhando com Jesus, com a Santa Avó, com o Santo Irmão Aldo. E aqui eu contemplo também muitos que já passaram desta quantidade de anos. Muitos aqui, alguns, vamos dizer assim, porque uma boa parte dos nossos conservadores já estão no reino dos céus. E se estiverem aqui, irmãos, estão em espírito, porque a Santa Avó Rosa nos disse também que é assim. Mas o certo é que aqui existem muitos chamados, ou por que não dizer todos que estão aqui? Porque se estão aqui dentro desta igreja, irmãos, é porque foram chamados para participar deste projeto. Porque um projeto como esse, irmãos, ele não se consolida apenas com sacrifício, mas ele se estende com a obediência, com respeito, com as boas ações. E é por isso que eu digo que nós fomos chamados para fazer parte deste projeto de Deus. Porque se nós não fizermos a nossa parte, irmãos, como Jesus vai concluir esse projeto? Mas aqui, o tema diz que o projeto foi iniciado com nosso Senhor Jesus Cristo e necessariamente precisa se consolidar no ministério da Santa Avó. E é aí, irmãos, que nós precisamos trabalhar muito, junto a esta Santa de Deus, para que este projeto se concretize. Nós estamos vivendo em um mundo, irmãos, que prega muito o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. E, naturalmente, por não conhecer a missão desta Santa de Deus, muitas vezes chegam a achar que, pelo fato de nós pregarmos, falarmos muito o nome da nossa querida e Santa Avó, entendem que nós colocamos a Santa Avó Rosa no lugar de Jesus. E por essa razão eu pretendo falar alguma coisa a respeito desse assunto, porque esta mensagem não é só para nós que estamos aqui presencialmente falando, mas ela é uma mensagem que, além de ser para os nossos irmãos que estão assistindo via internet, mas uma mensagem que ela fica disponível, irmãos, para toda a humanidade. Porque por mais que eu pregue aqui neste momento, os irmãos ouçam a minha reunião, depois dela ser editada, ela volta ao ar e ficará por um determinado tempo à disposição de todos aqueles que quiserem assistir à nossa reunião. E eu devo falar, relembrar, irmãos, digo melhor aos nossos irmãos, e falar àqueles que interessam, que a nossa querida e Santa Avó, ela não foi levantada nesta igreja para tomar o lugar de Jesus. Não, irmãos. Ela foi levantada nesta igreja para ajudar a Jesus. Assim como todos aqueles que foram levantados por Deus nesta terra, a começar pelos patriarcas, pelos profetas, os próprios santos apóstolos que foram escolhidos por Jesus. Tudo o que fizeram foi para ajudar o mestre da vida. Tudo o que fizeram, irmãos, foi para ajudar as pessoas de bom coração, ajudar as pessoas que entenderam a missão de nosso Senhor Jesus Cristo a chegarem no reino dos céus. E todos aqueles que ouviram com sinceridade, com amor,
os santos profetas foram para o reino dos céus. E nós observamos no livro do Apocalipse, quando São João estava sendo revelado aqueles ensinos a ele, ele viu uma grande multidão e perguntou ao anjo: quem são estes? E ele disse: estes foram os que vieram da grande tribulação. Onde é essa tribulação? Irmãos, a terra. Estes foram os que vieram da terra, lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou seja, foram obedientes, foram sinceros, foram bondosos. Tudo que Jesus ensinou, guardaram no coração, fizeram valer em sua vida. E logo mais tarde, São João viu eles naquela revelação do Apocalipse. Viu aquela multidão que estavam ao lado de Jesus, que defenderam a doutrina de Cristo, que ouviram Jesus com alegria, com satisfação, e disponíveis, obedeceram a Deus nesta terra. Eu digo aos nossos irmãos e aos nossos internautas, que a Santa Vó Rosa, ela faz a mesma coisa. E agora, para glorificar a Jesus. A Santa Vó, irmãos, quando foi chamada por Jesus, ela sempre colocava Jesus em primeiro lugar. Eu me lembro, não é da minha época, eu não sou do tempo da Santa Vó, eu sou do tempo do Santo Irmão Aldo. Não tive o prazer, a alegria de conhecer essa Santa de Deus, mas ainda existe aqui alguns irmãos de idade que na época da Santa Vó gostava muito de estar na casa dela, e naturalmente via ela como uma mãe, como uma avó. Faziam muitas perguntas a esta Santa de Deus, faziam seus pedidos a esta Santa de Deus, e tratava ela como se fosse verdadeiramente, irmãos, e era uma mãe muito caridosa, uma mãe muito amável. E eu me lembro de um fato de um senhor que ele me contou, ele está aqui no meio, ele está participando aqui dessa reunião. Era um homem que frequentava muito, pastor, frequentava muito a casa da Santa Vó. E ele me contando que logo do começo, São Paulo, os bairros eram muito esburacados, não tinha asfalto. E no bairro que ele morava faltou água por alguns meses, uma seca que deu aqui. E ele naturalmente ficou com compaixão, preocupado com sua família, seus filhos, que eram pequenos, e seus vizinhos também, que estavam numa situação muito difícil. E veio a ele uma inspiração, uma vontade de pedir uma ajuda. A quem ele foi pedir? Ele não foi procurar Jesus, ele não foi procurar Deus de imediato, mas ele já tinha no coração a certeza que entre ele existia uma intercessora. E ele me disse que foi até a casa da Santa Vó, e lá com aquele carinho de filho, aquela certeza que ia falar com uma pessoa que, muito embora não era ela que de imediato resolvia aquela situação, mas que ela sabia quem resolver. E ele disse: vó, o que me chama muito a atenção foi a forma como ele falou com a Santa Vó, como um filho verdadeiramente que ama uma mãe, como um filho que verdadeiramente sabe a quem está pedindo. E ele disse: vó, lá no meu bairro, vó, está sem água, os vizinhos estão desesperados, meus filhos também, não tem água nem para beber, vó, o que eu faço? E a Santa Vó falou para ele: pede a Jesus. Olha o que ela disse. Ela não disse: faça, vai lá que eu resolvo essa situação. Mas ela disse a ele: pede a Jesus, mas olha, não negue água para ninguém. Qual é a conotação que dá essa resposta da Santa Vó? Jesus vai lhe atender. Isso é uma atitude de uma intercessora, irmãos, de uma pessoa que conhece Jesus, que sabe quem é Jesus, que entende o poder de Jesus, a bondade de Jesus, a misericórdia de Jesus, a semelhança do que aconteceu nas bodas de Canaã,
com a Mãe Virgem Maria Santíssima. Aquela família de Maria Santíssima, Jesus estava presente, Jesus estava lá, porque Jesus foi com Maria Santíssima. Mas aquela família, ao invés de procurar Jesus, procuraram Maria Santíssima. Quem sabe seus sobrinhos, tia, nós estamos numa situação difícil, o que nós fazemos? E ela disse, deixa que eu vou falar com meu filho, porque ela já sabia que Jesus tinha poder, porque ela sabia que Jesus tinha capacidade, irmãos, de realizar aquele milagre. Então ela se dirigiu até Jesus, pediu, e ele disse, diga a eles que encham as vasilhas. Isso é uma intercessão, irmãos, de uma pessoa que conhece alguém que tem autoridade, de uma pessoa que conhece alguém que tem todo o poder de Deus nas mãos, de uma pessoa que sabe que se pedir, Ele não vai negar. E assim, irmãos, a semelhança de Maria Santíssima, foi a nossa querida e santa avó. Também o nosso querido e santo irmão Aldo. Falar do nosso querido e santo irmão Aldo, todo mundo já conhece, sabe como era a submissão deste santo de Deus. E ele, quando a gente falava com ele, ele sempre dizia, eu vou falar com a avó. Eu vou falar com a avó, irmãos, porque ela já havia recebido a coroa de consolador. E Jesus entregou todo o poder nas mãos dela, para ela fazer o que fosse preciso, porque ela já estava ali numa unidade muito perfeita com Jesus. E tudo que a Santa Avó Rosa fazia nesta terra era da vontade de Jesus, o que por conseguinte era da vontade de Deus. E quando ela passou o ministério para o nosso querido e santo irmão Aldo, não foi diferente. Vejam que tudo se repete. O ministério de Maria Santíssima intercedendo por aquele povo necessitado, o ministério da Santa Avó Rosa intercedendo, irmãos, pelos seus filhos aqui nesta igreja, e o ministério do nosso querido e santo irmão Aldo intercedendo também por nós nesta igreja. E isto para dizer, irmãos, que nenhum destes, muito embora sendo intercessores, usando o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, em nenhum momento quis tomar o poder dele, assim como ele também não quis tomar o poder de Deus. E as pessoas em sua época, achando que ele queria tomar o lugar de Deus, mas ele não queria fazer isso, ele queria ajudar. E tanto é verdade que ele chegou a dizer, eu não faço absolutamente nada, nada que não seja da vontade do meu Pai, porque Jesus determinava, mas Deus juntamente com ele, realizava o milagre. E assim, irmãos, a Santa Avó do mesmo jeito, muito querida, nesta igreja, e realizou muitos milagres aqui, nesta igreja, e tudo para a honra e glória de nosso Senhor Jesus. Eu ainda me lembro de um fato que ocorreu, acredito que o ano passado, o irmão está aí, quando eu entrei eu vi ele, e eu vou contar para os irmãos. Nós tínhamos um irmão que trabalhava ali na mesa, com aquela caixa de oração e as ofertas ali, ele ficava antes dele, hoje quem fica é ele, estou vendo ele daqui, e ele foi pregar na minha congregação, e aquele irmão que ficava antes dele, ele ficou muito doente, foi para o hospital, e lá ele ficou em fase terminal. Ele era muito conhecido, ficava lá na mesa de recepção, não é esse que está aí hoje não. O certo é que esse irmão, muito caridoso, bondoso, muito amigo do nosso irmão, foi cuidar dele. Não sei se a família não tinha tempo, o que acontecia, mas ele e uma de nossas diaconisas, não vou falar o nome porque posso errar, mas ela deve estar aqui dentro também. E eles estavam tomando conta daquele nosso irmão, e ele chegou lá numa segunda-feira, o irmão estava na fase terminal, os médicos chamaram ele, disseram que não tinha mais jeito, porque a situação dele já tinha ultrapassado a medicina. Então, ele foi lá conversar com o irmão, porque sempre ia, e o irmão falou para ele, irmão, o santo irmão Aldo veio aqui falar comigo, e ele me disse que vai falar com a Santa Avó, e que o que for melhor para mim, ele vai fazer junto com ela. Vejam que o santo irmão Aldo já foi lá e mais disse, eu vou falar com a avó. Vejam que o santo irmão Aldo ele já tinha deixado o corpo, já estava realizando o ministério
em espírito, como anjo de Deus, como santo de Deus. Mas se apresentou aquele moço e disse: eu vou falar com a Santa Avó, e o que for melhor para o irmão, nós vamos fazer. E aí o irmão foi lá, ele contou para o irmão: irmão, o santo irmão Aldo veio aqui e falou comigo. Ele disse que vai falar com a Santa Avó, e o que for melhor para mim, ele vai fazer com a Santa Avó. Aí tudo bem, o irmão foi embora, voltou na quarta-feira. Aí ele disse: irmão, o santo irmão Aldo veio aqui novamente. Ele disse que conversou com a avó, e a avó mandou me avisar por ele, que vai me levar para participar da festa de Maria Santíssima. O irmão falou: tudo bem, irmão, que bom, graças a Deus, maravilha. A Santa Avó falou que o senhor vai participar da festa de Maria Santíssima, isso na quarta-feira. Quando foi na quinta-feira, o nosso irmão faleceu. Quando foi na sexta-feira, 2 horas da tarde, foi feito o falecimento dele. 7 horas da noite da sexta-feira, eu acho que foi o ano passado, o irmão ele sabe falar, está lá na mesa de recepção. 2 horas da tarde de sexta-feira foi o sepultamento do irmão. 7 horas da noite foi a festa de Maria Santíssima aqui na igreja. Irmãos, isso não é coincidência, isso é fato. E contra fatos não há argumento. E a Santa Avó Rosa realmente. Agora alguém pode pensar, é um direito. A Santa Avó levou ele para participar da festa de Maria Santíssima no Reino dos Céus. Eu digo que ele trouxe ela aqui. A Santa Avó foi sepultado o corpo, o Espírito veio para a sede de nossa igreja, participou da festa de Maria Santíssima, terminou a festa, ela levou ele para o Reino dos Céus. Esta é a forma como eu defino, irmãos, este grande milagre. Porque o maior milagre que acontece na vida de um ser humano é quando ele é salvo, é quando ele deixa este mundo e ele tem o destino, irmãos, para o seu lugar de origem. Então vejam, eu estou falando isso para mostrar para a humanidade que esse plano de salvação cumpre-se na vida da Santa Avó e vai se consolidar, irmãos, no ministério desta Santa de Deus. Isto é fato. Mas eu estava falando, irmãos, no começo e dizendo que este plano de salvação, nós temos uma responsabilidade muito grande sobre ele, porque nós fomos escolhidos por Deus, nós fomos escolhidos por Jesus. Foi a Santa Avó Rosa, Deus o nosso Pai, que nos trouxe aqui para sermos cuidados, irmãos, pelo santo irmão Aldo, e ele cuidou muito bem de nós. E a nossa responsabilidade aqui, irmãos, é muito grande, no sentido de apresentar boas ações, de ter uma vida santificada, e também, irmãos, de garantir esta igreja na terra, para dar mais oportunidade às criaturas humanas, para que ela possa ficar mais tempo nesta terra, dando oportunidade à humanidade nesta terra. E para isso eu vou contar mais um fato, para que os irmãos tomem conhecimento do assunto, porque eu tenho certeza que a maioria dos nossos irmãos aqui lembra desse recado da Santa Avó, que foi dado não deste púlpito, mas talvez daquele púlpito ali que era ali na frente, e foi a missionária Odete que contou, dizendo que quando a Santa Avó, irmãos, ela estava para deixar o corpo, Deus o nosso Pai, ela pediu para preparar o seu sucessor. E ela nos contou, mandou nos contar, que se não fosse possível preparar o santo irmão Aldo para cuidar da igreja, ela ia pegar os mais santificados e levar para o reino dos céus e o mundo ia continuar. E no entanto nós sabemos que o santo irmão Aldo garantiu tudo isso. É bem verdade que o santo irmão Aldo, irmãos, ele nasceu predestinado. E não podia ser outro, tinha que ser ele, porque ele já nasceu predestinado. Teve uma vida muito honrada nesta terra, uma vida de um exemplo extraordinário, porque quando a pessoa nasce predestinada para cuidar de um povo de Deus, ele já nasce santo, vive como santo e continua sendo santo, e esta foi a vida do nosso querido e santo irmão Aldo. Mas a Santa Avó Rosa, ela contou este fato, quem sabe para nós lembrarmos no momento em que nós estamos vivendo hoje. O certo é que ela mandou dizer à igreja que se não fosse possível
preparar o santo irmão Aldo para cuidar da igreja, ela teria levado os mais santificados e o mundo iria continuar. Acontece que o nosso querido e santo irmão Aldo, ele teve um amor muito profundo por nós. Eu digo aos nossos prezados irmãos que se não fosse o santo irmão Aldo ter aceitado a missão de cuidar desta igreja, eu não estaria aqui falando para vocês. Eu não estaria aqui pregando para os nossos irmãos, falando da Santa Avó. Eu não estaria aqui, irmãos, divulgando à humanidade o ministério de uma santa de Deus. Porque nessa época, no ano de 1970, eu nem conhecia esta igreja. Não sabia que esta igreja existia. Mas assim como eu, o nosso querido e santo irmão Aldo, ele deu essa mesma oportunidade para muitos corações nesta terra. Deu esta mesma oportunidade para muitos jovens que hoje fazem parte desta igreja, que hoje canta neste coro e nos demais coros desta terra. E hoje nós estamos aqui. Estamos aqui, irmãos, com esta responsabilidade. Nós estamos aqui com esta responsabilidade. Preste muito bem atenção no que eu vou falar. Nós estamos aqui com esta responsabilidade. Com a salvação, irmãos, em nossas mãos. Com a salvação em nossas mãos. Porque o nosso querido e santo irmão Aldo preparou esta igreja e ele disse: a minha igreja, o meu povo está preparado. Isto é uma profecia de um profeta. Isto é uma profecia de um profeta. E isto mostra quão grande a nossa responsabilidade de termos uma vida santificada, uma vida honrada, como reza aqui este boletim. E eu digo mais, os demais que o conselho durante todos estes finais de semana vem colocando, irmãos, alertando esta igreja, falando aos nossos corações. E eu estou falando isso não é porque eu recebi este boletim, esse único boletim para falar deste assunto, mas eu tenho viajado os finais de semana e a maioria dos boletins que nós temos recebido é exatamente o conselho alertando, pedindo a união, pedindo a consagração, pedindo que não saiam por aí se expondo ou até querendo ser modelo para ganhar dinheiro e assim por diante. Isso é um alerta. E para dizer que a salvação está em nossas mãos. Agora a minha pergunta é, assim como a nossa querida e santa avó, o nosso Deus teve a ideia de, se não fosse possível o santo irmão Aldo ser preparado para continuar conosco neste santo caminho, teria levado a igreja naquela época. Qual é a dificuldade que Deus, o nosso Pai, tem de fazer a mesma coisa hoje? Nenhuma. Ele não tem nenhuma. Então o que nós precisamos entender, irmãos, é que a igreja, ela está em nossas mãos. E uma coisa que nós precisamos entender também, principalmente, é que não existe mais profecia pela frente. Quando nosso Senhor Jesus, ele deixou a igreja com seus apóstolos, chegou o momento que Deus fez silêncio. Não pôde mais ter essa comunicação com o povo, mas estava tudo tranquilo. A história diz que Jesus Cristo, lá no final, ele resolveria a situação. Mas resolveria a situação porque existia uma promessa, que era a respeito do Consolador. E essa resolução seria resolvida no ano de 1954, com a manifestação da Santa Avó Rosa, do outro Consolador nesta igreja. E tudo aconteceu. Depois veio o nosso querido e santo irmão Aldo, que também foi uma profecia de Jesus. Porque foi ele mesmo que disse, e ele anunciará o que há de vir. E foi justamente a nossa querida e santa avó que anunciou o santo irmão Aldo. Porque ela disse, aqui ninguém sabe quem eu sou. Os pastores que estavam na casa dela. Não me lembro quais que estavam, mas tinham alguns lá, e ela disse, nenhum de vocês aqui sabe quem eu sou. E depois ela disse, aquele a quem eu me manifestar, será o continuador dessa obra. Essa palavra da Santa Avó já estava se cumprindo aquilo que Jesus disse. Aquilo que Jesus disse. E ele anunciará o que há de vir. O que for preciso para que a minha igreja continue nesta terra, dando oportunidade de salvação, ela vai anunciar, o Consolador vai anunciar. Então, irmão, todas as promessas se cumpriram, não tem mais uma. Não tem mais promessa a se cumprir. A única promessa que tem que se cumprir é exatamente um evento mais lindo na história da humanidade. Esse
é o único. E que essa igreja, irmãos, aguarda com muito carinho, com muito amor. Mas, quanto mais nós pudermos manter esta igreja aqui, melhor. Porque assim como eu, assim como muitos jovens, que deveriam não estar aqui porque o santo irmão Aldo não quis, porque ele entendeu que ia viver a vida dele, tranquilo, não no pecado, porque o santo irmão Aldo não viveu para o pecado, mas tranquilo, sem aborrecimento. Mas o amor do santo irmão Aldo foi mais forte. E ele aceitou a proposta da Santa Avó, aceitou a proposta de Deus e disse: eu cuido do seu povo. O que for possível, Santa Avó, para eu ajudar a senhora, para eu ajudar a sua igreja, eu vou fazer. Eu vou cuidar deste povo. E foram 44 anos de luta, o santo irmão Aldo cuidando de nós. Mas a Santa Avó Rosa contou aquilo, irmãos, quem sabe, para nós lembrarmos hoje e refletirmos nesse acontecimento. E entender que assim como ela poderia fazer acontecer, de levar os mais santificados naquela época e o mundo continuar, hoje também da mesma forma pode acontecer a mesma coisa. Pode acontecer a mesma coisa, porque tudo está nas nossas mãos. Agora, se de repente vem a nota, hoje principalmente apelando da maior forma possível, trazendo até nós as mensagens do santo irmão Aldo, sobre união, sobre comportamento, sobre viver em paz, sobre evitar os conflitos. E as mensagens continuam insistindo. As mensagens continuam insistindo sobre frequentar melhor a igreja. Eu não estou dizendo em reunião de Santa Comunhão, porque geralmente são reuniões em meio de semana, mas as reuniões de fim de semana, que a gente percebe, irmãos, que uma grande maioria caíram. Nós temos que ser sinceros. Nós temos que ser sinceros. E temos que abrir o olho do nosso povo. Porque depois que o santo irmão Aldo deixou o corpo para viver como anjo, como santo de Deus, nós tínhamos que nos unir muito mais ainda. Porque se nós formos analisar, irmãos, a bênção que ele deixou em nossas mãos, a dádiva que ele deixou em nossas mãos, era para nós nos unirmos. Era para nós nos unirmos em santidade, em união, em paz, sem conflitos, uns se dando bem com os outros, para a gente provar ao mundo a grandeza de uma igreja que foi deixada por um profeta em nossas mãos. Mas infelizmente não está acontecendo isso, irmãos. Não está acontecendo isso. E uma coisa, irmãos, eu digo a todos os presentes e àqueles que estão me ouvindo por meio da internet, eu digo para os nossos prezados irmãos: se eu estiver errado no que eu estou falando aqui, aqueles que vivem uma vida santificada não vão perder com isso, porque a Santa Avó Rosa leva apostólico para o reino do céu todos os dias. E quem sabe amanhã, depois, a semana que vem é o meu dia, é o seu dia, nós não sabemos. E se nós estivermos vivendo uma vida santificada, nós vamos desfrutar desta vida no reino dos céus. Entretanto, irmão, se eu estiver certo daquilo que eu estou falando, haverá uma certa decepção para aqueles que estão desobedecendo, para aqueles que deixaram a igreja de lado, para aqueles que estão vivendo no átrio, fora do templo. Não é fora aqui, nos anexos do templo, não. São aqueles que estão longe, são aqueles que chegam na igreja, ouvem a nossa palavra, ouvem os nossos ensinos, entra no ouvido, sai no outro. São aqueles que ficam desafiando, vamos dizer, a Santa Avó e o santo irmão Aldo, porque são eles os responsáveis principais pela nossa vida. Eu digo aos nossos irmãos, haverá uma decepção muito grande, porque a proposta da nossa querida e Santa Avó na época foi levar os mais santificados. E se a proposta dela naquela época foi levar os mais santificados, e hoje a igreja não está preocupada com a santificação das próximas gerações, é bem verdade que ela não vai poder levar todo mundo hoje do mesmo jeito, né, irmãos? Ela vai levar os mais santificados. E aí eu pergunto, quem está santificado para seguir com a Santa Avó Rosa num evento tão lindo, tão maravilhoso como esse?
Porque uma coisa é certa, a nossa igreja sempre pregou isso. Jesus prometeu isso. Jesus prometeu isso, e principalmente o Consolador. E Ele realizará uma obra maior do que a minha. Essa obra pode ser um evento, porque a obra de Jesus foi um evento naquela época. É bem verdade que o evento de Jesus foi um evento de cruz, mas foi um evento. E Ele disse, o evento do Consolador será muito maior do que o meu, muito mais lindo do que o meu. Um evento jamais visto na história da humanidade. Olha que coisa extraordinária. Um evento mais visto na história da humanidade. É um momento, irmãos, que nos espera. É um momento que nos aguarda. Pode ser que eu não participe. Já estou com uma idadezinha um pouco avançada. Pode ser que não participe. Mas quem estiver nesta igreja, quem estiver neste santo caminho, não tenha dúvidas que vai participar. Que vai se encontrar com Jesus. Que vai se encontrar com a Santa Avó. Que vai se encontrar com o Santo Irmão Aldo, que vai se encontrar com seus entes queridos, com os nossos irmãos, a nossa família no reino dos céus, que o Santo Irmão Aldo chegou a dizer, somos uma família só. Então, irmãos, seja esta família conosco, procurem se unir, procurem observar os nossos ensinos, as nossas orientações, é para o seu bem. O Santo Irmão Aldo deixou essa responsabilidade em nossas mãos. Cuide do meu povo, zelem do meu povo, levem o melhor para eles, alertem eles, porque o reino dos céus não é brincadeira, o reino dos céus é coisa séria, não é brincadeira, não é para ser uma coisa aqui hoje e outra amanhã, é para ser todo dia na nossa vida, porque o reino dos céus é eterno. Então, irmãos, que cada um dos irmãos tenha recebido essa mensagem como um alerta. Não recebam ela com medo de ter que ficar por aí ou de se decepcionar porque não terá estrutura para subir junto conosco. Mas recebam com muito respeito, com muito carinho e o firme propósito de entender, irmãos, que esta missão é nossa, que esta responsabilidade de manter o reino dos céus aqui na terra é nossa, é de cada um. É da Santa Avó, é de Jesus? É do Santo Irmão Aldo? Mas é nossa também. É de cada um dos nossos prezados irmãos. Seja os mais velhos, os mais novos, os jovens que cantam no coro, e assim por diante. E naturalmente, irmãos, pode ter certeza, seremos felizes e bem-aventurados neste santo caminho. Nós estamos passando para uma reunião de oração, para o momento da oração, digo melhor, e como diz aqui a nota, ela tem um valor muito profundo. Esta reunião, irmãos, ela é dedicada ao Espírito Santo de Deus, mas ela é dedicada a nós também. Só em pensar que a Santa Avó Rosa, ela nos dá a condição de fazermos a nossa oração em coletividade, para ter uma força muito maior e ajudar a muitos. Ajudar o nosso país, ajudar o mundo, ajudar a nossa família, fortalecer, irmãos, o nosso desejo de servir a Deus, de viver no caminho que é Cristo Jesus, ajudar a toda a humanidade, ajudar as pessoas que estão enfermas, ajudar as pessoas que estão nas casas de saúde. Tudo isso precisa ser lembrado neste momento. É um momento em que os céus se aproxima desta igreja, e é aqui onde está a luz de Deus, é aqui onde está a luz de Deus, é aqui onde Ele ouve as nossas preces, é aqui onde Ele ouve os nossos clamores, e é aqui onde Ele ouve os nossos agradecimentos. Ouve em todos os lugares, em nosso lar, mas principalmente nesta reunião. Irmãos, que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, abençoe a todos. E guardem essas palavras que lhes falei em seus corações. Eu pensei muito em falar a respeito desse assunto, principalmente porque a gente tem viajado, tem recebido os boletins que o Conselho manda, e eles estão insistindo muito, irmãos, na santificação de um povo. E o faz porque receberam
a orientação do nosso querido e santo irmão Aldo, que isto aqui, estes ensinos, são causas pétreas. Não muda nessa igreja. O mundo pode virar de cabeça para baixo, fazer o que quiser, não interessa. Mundo é mundo. Mas aqui é causa pétrea. Não muda. Vai ser assim, enquanto for da vontade do Pai. Até que Deus, o nosso Pai, Ele leve essa igreja para o seu reino. Seja individualmente falando, como sempre tem levado, ou seja coletivamente falando, como nós esperamos que vai acontecer nessa igreja. Mas aqui é causa pétrea, é aquilo que não muda, é igual o reino dos céus em sua glória. Do jeito que começou é até hoje e vai para toda a eternidade. E nesta igreja é desse jeito. Não adianta querer desafiar, não adianta querer fazer o que quer, porque aqueles que tentam desafiar e querer mudar, ele é quem fica na mudança e corre o risco de uma decepção. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. E atender, irmãos, as mensagens que hoje principalmente está sendo do nosso querido e santo irmão Aldo, alertando a igreja, mesmo antes dele deixar o corpo, já mostrando a nossa responsabilidade, como deveria ser o preparo da igreja, e como a igreja deveria conduzir nos passos firmes para o reino do nosso Pai. Mais uma vez que a Santa Avó Rosa e o santo irmão Aldo abençoe a todos. Vamos todos em pé, irmãos, cantar o hino de número 122, Minha Oração. Oh, meu Jesus, eu te adoro, Senhor, mais perto de Deus eu quero estar, e no seu reino sempre andar. Ajuda-me, pois, ó bendito Senhor. Minha alma seja para o teu louvor, e meu coração cheio de gratidão. Ajuda-me, pois, a adorar-o, Senhor. Ouça a minha oração. Muito bem, irmãos, agora cada um pode fazer a sua oração. Lembre de seus familiares, das pessoas que os irmãos conhecem que estão doentes, que estão nos hospitais. Ainda que não seja dessa igreja, a misericórdia de Deus, ela prevalece sobre todos, e a nossa não deve ser diferente. Então orem, peçam por esta humanidade toda, pelo mundo, pelo país, porque nós estamos aqui. E enquanto nós estamos aqui, a misericórdia de Deus, ela prevalece sobre esta humanidade. E para ela prevalecer, irmãos, naturalmente nós temos que fazer nossa parte. Vamos orar. Amém. Vamos cantar o hino de número 120, Louvor aos Céus. A ti, ó Pai celeste, a Cristo Jesus Salvador.
Amém, irmãos. Agradeço o carinho de todos, a participação do coral, o apoio que nos deram para que tenhamos uma reunião maravilhosa. Agradeço a participação dos obreiros, das diaconisas, os meus colegas de trabalho. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, o apoio que cada um tem dado, porque está presente. Isso é apoiar o seu colega. E continue assim, ajudando o nosso povo a serem cada vez mais santificados, a procurarem manter, irmãos, uma vida de forma que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, Jesus, estenda esta obra muito mais para frente, para que nós possamos salvar o maior número de almas possível. Não deixe com que a Santa Avó Rosa tome uma decisão drástica, porque nota que o nosso povo não está querendo aquilo que ela gostaria que todos quisessem. E hoje a decisão está em nossas mãos. Quando esteve na mão do Santo Irmão Aldo, ele assumiu com dignidade, amou acima de tudo este povo. E nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, amar o nosso semelhante, amar esta humanidade. E também, assim como o nosso Santo Irmão Aldo nos deu esse exemplo de vida, de servo de Deus, nós também dar o mesmo exemplo e manter a nossa igreja enquanto for da vontade do nosso Deus. Vamos orar. Curvem suas cabeças. Bondoso Deus e nosso Pai Celestial, chegamos ao final de nossa reunião, onde aqui passamos momentos felizes, relembrando pontos que se fazem necessário para o nosso aprimoramento espiritual. Porque viver numa terra como essa, cheia de pecado, cheio de tantas coisas mais, é necessário que saibamos valorizar tudo aquilo que nossa igreja tem nos proporcionado. É necessário valorizar a herança extraordinária, a dádiva preciosa que o nosso querido e santo irmão Aldo deixou sobre os nossos cuidados, para primeiramente cuidar do nosso povo, alertar o nosso povo, para que a nossa igreja siga em frente, porque não há mais o que fazer. Tudo está em nossas mãos, nas mãos dos mais jovens, dos mais moços, dos mais velhos, das pessoas de idade, e cada um precisa fazer a sua parte, precisa cuidar de sua vida, de modo que esta vida seja agradável aos olhos do nosso Deus, e assim possamos dar tempo ao tempo, para que Deus, o nosso Pai, no momento certo, não seja uma tomada de decisão brusca, mas que no tempo certo possa tomar as medidas necessárias e levar para o reino dos céus o maior número de almas possível. Para ele será uma alegria imensa, para Jesus, para Maria Santíssima, para a Santa Avó, para o nosso querido e santo irmão Aldo, e para a tua igreja, que muito lutou, para que tudo se cumprisse de conformidade com a tua santa e bendita vontade. Recebe a nossa gratidão. Rogo por esses cujos nomes estão representados nesta caixa de oração. Querida e Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, peço tuas bênçãos, que os senhores olhem para eles, não sei onde se encontram, se nas casas de saúde, em seus próprios lares, mas aonde eles estiverem, Santo Irmão Aldo, Santa Avó, faz uma visita, assim como o Senhor fez para aquele moço, nosso irmão, e trouxe para participar da festa de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. Teve o prazer de estar aqui com seus colegas, ver pela última vez teu povo, tua igreja, teus filhos reunidos, e no final da reunião, Santa Avó, junto com os anjos que aqui estavam, com a Senhora, com Jesus, com Maria Santíssima, regressou para o seu lugar de origem. Que alegria, que felicidade para uma pessoa que fez o bem, que lutou para que a sua vida seja santificada nesta terra. Que honra, Santa Avó. Que alegria para a Senhora, que alegria para o Santo Irmão Aldo, entregar mais uma alma para o Reino dos Céus. E eu tenho certeza que o teu prazer, a tua alegria,
é pegar todos esses nossos irmãos, nós todos que estamos aqui, os nossos internautas, e no momento próprio levar para o reino dos céus, para viver eternamente contigo. E é para isso que nós lutamos muito aqui. Foi para isso que o santo irmão Aldo nos deixou, para cuidar dos seus filhos, da sua igreja, e nós estamos aqui fazendo a nossa parte, alertando o nosso povo, para que lutem junto conosco, porque a responsabilidade dessa salvação é nossa. Prezados irmãos, recebam as bênçãos que dos céus está sendo derramada sobre todos. Tenham paz, tenham alegria e fique conosco neste caminho, com a Santa Vó Rosa e com o nosso querido e santo irmão Aldo. Amém.